Já está com a gente na tela Edson Martinho, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel. Edson, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui no CNN Prime Time. Queria te perguntar justamente o que os banhistas e as pessoas, não só banhistas na praia, mas as pessoas que estão ao ar livre no verão, o que elas devem fazer quando percebem o primeiro sinal de raios e de trovoadas? Boa noite, Yuri, boa noite a todos. A primeira situação é o seguinte, né? Você observou uma situação de descargas atmosféricas de raio, você tem que se abrigar numa edificação. Vai para dentro de um prédio, vai para dentro de uma casa, porque é o lugar mais seguro que você tem. Se você não tem esta condição, você pode se abrigar dentro de um carro. O carro tem ele cria uma gaiola de Faraday, então quando acontece o raio, mesmo que atinja o carro, ele vai percorrer a lataria, vai para a terra e não vai te dar nenhum problema. Você não pode ficar, em hipótese alguma, em local aberto, né? Nem debaixo de árvores, nem debaixo de quiosque, nem debaixo de guarda-sol, porque esses pontos são os pontos onde há a maior chance de ser atingido, né, pelo raio, e aí você tem uma energia absurdamente grande, são milhares de volts, que a hora que chega no chão também cria no próprio piso, né, o que nós chamamos de tensão de passo, e às vezes a pessoa não é atingida pelo raio, como aconteceu nesse acidente. A pessoa que foi atingida pelo raio, ou muito próximo, ela acabou falecendo, mas outras que estavam em volta sofreram a descarga, sofreram o choque pela tensão de passo, que nós chamamos, que é em volta de onde caiu o raio, você tem anéis que vão diminuindo a tensão e vão criar uma diferença de potencial que vai criar uma corrente passando pelo corpo, né? Então, em locais abertos, não há, o risco é muito grande de você ser atingido por um raio. Edson, você mencionou os veículos, né? Queria rapidamente lembrar, porque a gente teve uma situação de uma pessoa que acabou morrendo, só que não foi atingida por um raio. Ela estava numa enchente aqui em São Paulo e quando saiu do carro, um fio de alta tensão estava ali em conexão na corrente elétrica e ele acabou sendo vítima. Então, para reforçar isso, né? Dentro do carro é uma área segura em caso de descargas elétricas, em caso de uma tempestade com raios. Importante que a pessoa consiga estar com um carro num local seguro e, de preferência, né, tentando escapar, inclusive, de qualquer situação de enchentes. Principalmente isso, se estiver rodeado por água, aí sim, menos motivo ainda para sair do carro, né? As duas situações são duas situações diferentes. O cabo, quando for energizado que caiu no carro, você tem que ficar no carro e ligar para o bombeiro, para a concessionária, para desenergizar, não desça do carro, porque se você descer, você faz a conexão do carro com o chão, né? E o raio, ele é um fenômeno que dura 1 milissegundo, 2 milissegundos. Então, ele vai cair no carro, percorrer o carro, vai para a terra, 2 segundos depois, 1 segundo depois, você já está livre. É lógico que durante a tempestade você vai continuar dentro do carro, né? Então, são situações diferentes e é o que você falou. Entra no carro, fica aí dentro dele, a descarga pode chegar, atingir, vai estar seguro, não tem problema nenhum. E no caso de um fio partido, a situação é uma outra condição. Tenta ligar o carro e sai. Se você conseguir, ótimo, sai da fonte de energia. Se não, liga para o bombeiro e pede para ele, explica a situação e pede para ele desenergizar o circuito. Ele vai ligar para a concessionária de energia e fazer isso, né? E aí você vai estar seguro dentro do carro. Não tente descer, porque você pode ser vítima aí fatal na maioria dos casos. Edson, deixa eu te perguntar uma outra coisa, ainda voltando à situação mais típica como a que a gente viu hoje, infelizmente ocorrer em Praia Grande, porque muitas vezes as pessoas pensam se algum objeto que a pessoa está usando, algum objeto pessoal ou algum instrumento, objetos metálicos, pode ser um fator ali que aumente a probabilidade de ser atingido por um raio, né? E aí falo, porque a gente já ouviu, por exemplo, pessoas que estava com uma corrente metálica, com algum metal e isso pode ter atraído, ou pescadores que acabam ficando em mar aberto ou mesmo na praia ali, isso pode ocorrer. E eu estava lendo a respeito aqui para me preparar para a entrevista, até mesmo o uso de telefone celular em local aberto nessas condições pode significar algum tipo de risco ou de aumento de risco. Eu queria que você explicasse para a gente. Para a gente entender, né, rapidamente, o raio, na verdade, é uma equalização de potencial entre nuvem e terra. Você tem cargas positivas ou negativas que são diferentes dos dois lados,
e no momento que chega, o ar ele é isolante até um determinado valor, né? Chega um momento que ele tenta equalizar isso, então ele vai procurando um caminho de menor resistência elétrica para ele, né? Se você imagina o seguinte, você está sozinho, no caso na praia, o raio vem descendo, você é mais alto do que o chão. O corpo nosso tem água, então é o caminho de menor resistência, ele vai tocar na gente. Se você estiver segurando um guarda-chuva, um guarda-sol, você está potencializando, você está aumentando a tua área de atuação, né? Uma corrente, um celular menos, porque o celular, na verdade, como ele está trabalhando priorização, você pode reduzir. Então, todas essas situações, elas podem gerar situações de maior probabilidade. Mas o raio, cara, ele tem a vida dele, ele quer chegar na Terra e ele pode procurar o caminho, ele pode cair, você está com todas as condições, ele cai do lado ali e não te atinge. Então, o que a gente tem que fazer sempre é o seguinte, começou uma tempestade com raios, você está na praia, você está no campo, vai embora, né? Se você estiver na praia, se abrigue, é fácil, você tem várias edificações ali, você consegue fazer. Se você estiver num campo, você está no meio de um campo e você não tem o que fazer, a tua edificação está muito longe. Aí a única chance que você tem é você ficar de cócoras, abaixa, né? Se encolhe em posição fetal e não fica no chão, só com os pés no chão. Porque aí você diminui a altura, né? E como eu costumo brincar, né? Se você tem alguma crença, faça a sua oração para que o raio não te atinja. Mas é a única forma que você tem de minimizar o efeito. Nunca para debaixo de árvore, nunca para debaixo de estruturas que tenham, né, que sejam mais altas e que não estejam protegidas, porque aí a chance é muito grande. Edson Martinho, diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Bracopel, nos ajudando aqui a entender e a orientar as pessoas para tomarem os devidos cuidados nas tempestades que marcam o verão brasileiro. Edson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Prime Time. Desejo a você uma boa noite e um bom fim de semana. Igualmente para vocês, uma boa noite.